Saudações. Ao contrário do que se pensa, a condição feminina antes da modernidade não era exatamente injusta ou indigna. Cada classe de pessoas sempre teve seu sistema próprio, interno, de dignidade. O rei tinha o seu, o vassalo tinha o dele, o sacerdote tinha o seu, o campesino tinha o dele, o homem tinha o seu, a mulher tinha o dela. Afinal, homem e mulher não são homem e mulher por acaso. Todo o mundo tradicional, sem barreira histórica ou geográfica, sem distinção de etnia ou cultura, entende que só se é homem ou mulher fisicamente porque se é homem ou mulher metafisicamente, ou mesmo transcendentalmente. Os símbolos do Sol e da Lua, do céu e da Terra, de Urano e de Gaia, enfim, orientavam homens e mulheres não apenas na divisão das funções sociais, mas também de seus sistemas próprios de dignidade. O homem dignificava-se de um modo, e a mulher do outro. Entre um e outro modo de dignificar-se, sexualmente diferentes, seria absurdo tentar comparação. Apesar de complementares, são sistemas distintos. São partes do mesmo macrosistema cósmico-simbólico, mas constituem sistemas internos de sentido, mais ou menos fechados entre si. Medir o valor de um homem pelo sistema de dignidade da mulher, ou o valor de uma mulher pelo sistema de dignidade do homem, seria absurdo. Seria como avaliar um peixe de água salgada por sua capacidade de viver em água doce, ou um peixe de água doce por sua capacidade de viver em água salgada. Cada peixe tem sua água, cada sexo tem seu sistema próprio de dignificação. Eu já mencionei nesse canal que a individuação masculina, a iniciação no círculo dos homens, cindia tão profundamente o homem do restante da coletividade que eles, em alguns casos, tinham uma língua própria, enquanto as mulheres e crianças tinham a sua. A dos homens proibida de ser usada pelas mulheres, e a das mulheres proibida de uso entre os homens, só usada por estes eventualmente para fins de comunicação com elas. Assim sendo, é um anacronismo grotesco pressupor que a mulher no mundo da tradição se via inferiorizada pelo homem. Qualquer estudo um pouquinho mais sério pode mostrar, a quem esteja disposto a encarar a verdade, que a mulher que seguia as leis próprias de seu sexo, que executava seus ritos próprios, não era jamais considerada inferior, e sim elevada ao mesmo status do cavaleiro mais celebrado de sua época, pois ambos realizaram, cada um, o ideal de seu sexo. É um anacronismo grotesco pensar que os homens oprimiam as mulheres ao limitar a elas o acesso a determinadas atividades quando, além de essas atividades serem encaradas pela mulher com uma certa indiferença, um desinteresse, tais limitações sempre estiveram impostas pela própria ordem cósmico-simbólica das coisas, para não dizer ordem natural, que é um termo que eu não gosto de usar por induzir ao biologicismo. Não é a vontade arbitrária do homem, mas a força das leis divinas, que regem a constituição de todos os seres, e que também pesam sobre os ombros do homem, que determinou os papéis sociais dos sexos. Os seres humanos apenas guardavam essas leis, no âmbito que lhes era próprio. Se os homens fossem tradicionalmente opressores com relação às mulheres, por que ficavam eles com as tarefas mais árduas? Qualquer um que tenha lido a biografia de algum gênio da filosofia, das ciências ou das artes, sabe o quanto este sofreu. Sabe o quanto o processo especulativo e criativo é doloroso, psíquica e às vezes fisicamente. Que mulher tradicional invejaria uma vida dessas? Que mulher invejaria as dores de parto desses homens? Não seria mais fácil, aos homens opressores, jogar esse fardo sobre as mulheres? Criá-las aos montes, como rebanhos, e programá-las para sofrer e morrer por eles? Eram as mesmas leis que determinavam o papel de homem e mulher, cujo domínio sapiencial se conhece pelo nome de metafísica dos sexos. Eram estas mesmas leis que, na possibilidade técnica de escravizar de uma vez as mulheres, impediam os homens de fazê-lo. A imagem que o feminismo pinta do mundo anterior às revoluções modernas, a imagem do patriarcado opressor, não faz sequer sentido. É mera fantasia. E uma das mentiras mais criminosas que já foram forjadas pelas ideologias modernas. Mas não basta dizer que é uma falsificação da história. É preciso entender essa falsificação. Para que esta mentira fosse inventada e aceita, foi preciso primeiro que a mulher fosse reeducada, de modo a buscar medir-se pelas medidas do homem. A mulher foi reeducada para desejar aquilo que é exclusivo do homem, e que antes ela encarava, como eu disse, com indiferença. A mulher apenas admirava as glórias do homem, mas era indiferente a elas no sentido em que não desejava essas glórias para si. Essa mudança, essa reeducação da mulher, não foi um progresso, tampouco uma transformação linear. O que houve, isto sim, foi uma ruptura, um colapso, de que eu sempre falo aqui no canal. Um obscurecimento do sistema cósmico-simbólico antigo é que fez com que ambos, homem e mulher, fossem desalojados de seus respectivos sistemas. Essa ruptura, esse colapso, esse obscurecimento, que é também um esquecimento, é um retrocesso. E isso nós dizemos com toda segurança. Pois o que ele produziu foi uma redução ontológica do ser humano, que passa a ser determinado como mero ente. Ele reduz o homem à chamada vida nua. O homem deixa de ser a criatura privilegiada por uma relação exclusiva com o ser e se torna um mero animal.
um mero composto de elementos, portanto sujeito não mais às leis divinas, mas às leis que governam os elementos, ou seja, a mecânica. É então, e somente então, reconceituado como mecanismo, redesenhado como mecanismo, que ele pode atrelar-se a outros mecanismos, que ele pode ser atrelado à máquina, que podem criar-se máquinas para que nelas ele se atrele. E isto tudo, todo esse drama, que alguns chamariam de abstrato, é nada menos que a condição mesma de possibilidade da existência de uma figura histórica bem concreta, que é o proletariado. E o que tem isso a ver com sexos? O que tem a ver com o homem e com a mulher? Ora, até hoje a modernidade conheceu o único lugar que, de fato, não faz diferença entre homem e mulher, e é a fábrica, a esteira de produção.